Olá pessoal, aqui quem fala é Roberta Squaiello, sou doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Mackenzie e vamos apresentar uma pesquisa no eixo temático Cidades Inteligentes e Sustentáveis. O artigo foi elaborado por mim, pelo meu orientador, professor Dr. Roberto Rigg, e pela Maria Vitória Marchelli, que é mestre em Arquitetura e Urbanismo no Mackenzie e está realizando um novo mestrado na Universidade da Flórida. O tema do nosso artigo é a evolução tecnológica e o desenvolvimento das cidades, o potencial das tecnologias digitais no gerenciamento das cidades contemporâneas. A proposta desse artigo é traçar uma relação entre o progresso tecnológico e o desenvolvimento das cidades, compreendendo que as grandes transformações propiciadas principalmente após o período da Revolução Industrial tiveram um grande impacto no desenvolvimento e possibilitaram o aprimoramento crescente da infraestrutura urbana. Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de cidade moderna passou a receber grandes críticas, principalmente pela separação das suas funções, que era preconizada pelos urbanistas modernos. No final do século XX, o desenvolvimento tecnológico propiciou uma nova dinâmica na configuração e na gestão das cidades devido à rápida propagação dos sistemas digitais de informação e comunicação. Passou a ser adotado aí então o termo de cidades inteligentes, visando a integração da tecnologia com o gerenciamento das cidades. Por fim, então, destacamos o papel atual da tecnologia da informação e comunicação no gerenciamento da cidade contemporânea. Com as transformações no modo de vida da sociedade ao longo do tempo, são constituídas diferentes configurações no espaço urbano. No livro História da Cidade, de Leonardo Benevolo, o autor afirma que após a metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, a sociedade se transformou em escala mundial, e os principais fatores que caracterizaram as cidades e os territórios após esse período foram o aumento da população, devido à redução do índice de mortalidade, o aumento dos bens e dos serviços, graças ao progresso tecnológico e ao desenvolvimento econômico possibilitado por esse progresso, a redistribuição da população no território, devido ao aumento demográfico e às transformações na produção, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, como as estradas para automóveis, os canais navegáveis, as estradas de ferro, os navios a vapor, todos eles possibilitaram grande mobilidade de pessoas e mercadorias e, portanto, o espraiamento das cidades. A rapidez das transformações, que elas, de certa forma, não alcançaram o equilíbrio estável, mas deixaram em aberto as possibilidades de transformações mais profundas e mais rápidas nessa sociedade. E, por fim, a nova forma de pensamento político que busca corrigir os defeitos atuais da cidade por meio de ações calculadas. De acordo com François Schwab, o neologismo urbanismo surgiu em 1910 e tinha uma pretensão científica que buscava avaliar os planos de expansão da cidade industrial. Então, o urbanismo surge como uma disciplina nova de caráter crítico e reflexivo. A partir do século XIX, muitos planos urbanísticos tiveram como objetivo organizar as cidades e oferecer melhores condições de vida para toda a sua população. Dentre essas experiências, a gente destaca que alguns dos projetos não aprofundamos o estudo de cada um deles, mas podemos dizer que a experiência de Paris proposta por Haussmann foi a mais difundida e copiada de toda a história do urbanismo. Assim como o plano de Haussmann, outros planos urbanísticos do início do século XIX também foram adotados como modelo de planejamento e influenciaram a reestruturação de várias cidades no mundo. Podemos destacar então a proposta de Louis de Foster para Viena e também o plano de Barcelona proposto por Ildefonso Cerdá. Foram muitos os impactos da Revolução Industrial nas cidades, que envolveram uma complexidade da organização urbana, com a ampliação das redes de transportes e de comunicação, com o consequente aumento dos fluxos de pessoas e de mercadorias. Nos transportes, a proliferação do uso do automóvel, dos balões dirigíveis, dos transatlânticos e, posteriormente, dos aviões, possibilitaram um deslocamento cada vez mais rápido entre as regiões distantes. No campo da comunicação, o cinema, o rádio e, posteriormente, a televisão, revolucionaram o modo de obter as informações e de olhar para o mundo.
Todas essas questões estão relacionadas a uma nova sociedade, que busca romper com o tradicionalismo da cidade medieval, considerada como densa e insalubre. Dentro do ideário tecnológico, é possível destacar então o CIANS, Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, que considerava então o urbanismo como um potencial instrumento político e econômico, que deveria ser usado pelo poder público como forma de promover um progresso social. Em 1933, Le Corbusier escreveu a Carta de Atenas, que contém a síntese das proposições do urbanismo moderno. Neste documento, defendia-se a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional, na qual deveria ocorrer a separação das atividades de habitar, de trabalhar, de recrear e de circular, com grandes áreas verdes entre elas. A partir daí tivemos modelos de cidades modernas, das quais podemos destacar a Villa Radieux, de Le Corbusier, a Cidade Jardim, de Ebenezer Howard, e a City Beautiful, de Daniel Burhan. Os preceitos da Carta de Atenas então influenciaram o desenvolvimento das cidades europeias após a Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil influenciou a criação do Plano Piloto de Brasília por Lúcio Costa. Os modelos de cidade-jardim, de Villa Radieux, de City Beautiful, produzidos pelo movimento moderno, propuseram grandes malhas viárias com a separação e o isolamento das atividades urbanas, o que teria acabado com os espaços e com a vida pública existente nas cidades tradicionais. De certa forma, podemos dizer que influenciam até hoje o plano diretor e o uso do solo que constitui-se nas propostas de localização das atividades nas grandes cidades. Esse modelo sofreu grandes críticas dos pós-modernos, dentre os quais destacamos a obra Morte e Vida nas Grandes Cidades, da Jane Jacobs. Ao fazer uma análise empírica da cidade, Jacobs destaca a necessidade de valorização e de apropriação do espaço público, a fim de se conseguir uma cidade mais segura e com espírito de vizinhança. Além disso, ela argumenta a favor do uso misto das funções, do adensamento, da valorização do percurso do pedestre e da combinação de edifícios de diferentes cidades em uma mesma rua ou distrito, como condições indispensáveis para gerar uma diversidade exuberante nas cidades. Tais questões despertaram o olhar crítico dos urbanistas modernos, que passaram a propor o resgate das características das cidades tradicionais. No final do século XX e principalmente no início do século XXI, as tecnologias da informação e comunicação proporcionaram novos impactos na relação com a cidade. Atualmente, novas experiências estão se sobrepondo à distinção da função das cidades. Assim como as cidades evoluíram, o campo do planejamento urbano também evoluiu, não havendo mais o planejamento de novas cidades, mas sim a reinvenção e reutilização das cidades existentes. Hoje, a dinâmica da vida contemporânea leva a uma concentração populacional nas cidades. Se avaliarmos os dados estatísticos oficiais, observamos que 50% da população mundial vivia em áreas urbanas, de acordo com os dados da ONU em 2007. Em 2013, o IBGE apontava que 84,36% dos brasileiros já viviam em cidades, e as estatísticas da ONU, realizada em 2012, apontam que em 2030 a proporção de pessoas vivendo na cidade será de 60% da população mundial. Apesar da grande concentração das pessoas nas cidades, a avaliação da estimativa e projeção populacional no Brasil possibilita avaliar que a partir da década de 2050 a população deve ter um decréscimo. Isso corrobora para a afirmação de que as cidades elas devem passar por um processo de reinvenção e reutilização das suas estruturas já existentes. Dessa maneira, as grandes transformações que devem ocorrer devem se dar principalmente devido ao crescimento das famílias com diferentes composições e com uma ou mais pessoas, a competição entre as áreas comerciais e residenciais, a interconectividade a nível global cada vez maior, ao crescimento da economia do conhecimento, ao compartilhamento de bens e de serviços. Atualmente, os projetos mais significativos de cidades estão fundamentados nos princípios de cocriação, que depende de estratégias experimentais baseadas nos usuários e no lugar.
Esses projetos mudam os padrões de parcerias e de municipalidades locais e regionais, além de envolverem vários grupos de usuários, como os membros de uma comunidade, os proprietários, os incorporadores, os empreendedores e as indústrias públicas e privadas. Apesar de ainda persistirem as novas construções e áreas de crescimento nas cidades, deve ser então predominante a reinvenção da estrutura urbana existente para acomodar os cenários das grandes transformações. Todo esse crescimento e desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação propiciam então a relação por meio do cyberespaço, conectado aí pelas tecnologias digitais. Para Pierre Levy, as pessoas habitam todos os meios com os quais interagem, portanto habitam o cyberespaço da mesma maneira que a cidade geográfica, e isso é entendido como parte fundamental do ambiente global da vida contemporânea. A organização do cyberespaço procede de uma forma particular de arquitetura e urbanismo não física, cuja importância só irá crescer. Dessa maneira, ao articular o espaço físico e o espaço virtual, deve-se compensar a rigidez e a inércia do território, solucionando os problemas da cidade por meio do compartilhamento de competências, de recursos e de ideias. O conceito de compartilhamento, que ressalta o senso de comunidade e resgata práticas sociais cooperativas, permite o uso de bens, de espaços e de serviços de forma coletiva, como o uso compartilhado dos espaços de trabalho, dos transportes, dos veículos alternativos, que possibilitam facilidades na mobilidade urbana, reduzindo o tempo gasto em grandes congestionamentos, as grandes distâncias entre a moradia e o trabalho e a racionalização das despesas e de consumo que tudo isso acaba gerando. Um exemplo dessas experiências cooperativas são o coworking. É possível observar o crescimento dos escritórios compartilhados a partir dos dados do Censo Coworking Brasil, que avalia os escritórios, o número de escritórios compartilhados entre os anos de 2015 e 2018. Apesar de haver uma redução do crescimento comparado ao ano anterior, verifica-se que estamos aí num ritmo ascendente, de grande ascensão. O compartilhamento de espaços corporativos já atende cerca de 3% de todo o mercado global de escritórios e a previsão é de que chegue a 30% dos escritórios em 2030. O que contribui para esse crescimento são a racionalização dos custos dos empreendedores, a liberdade para trabalhar num local descontraído, ampliação da rede social de trabalho, além da possibilidade de novas relações com o espaço de uso público, sendo que as tecnologias da informação e comunicação contribuem para uma nova forma de utilização e de gestão urbana, como que ocorre nas cidades inteligentes. O conceito de cidades inteligentes é a convergência da tecnologia com o desenvolvimento das cidades, visando a gestão dessas com qualidade de vida e competitividade econômica. Para isso, ela deve ser pensada num sistema orgânico que possibilite o interrelacionamento entre cada um dos seus subsistemas: transporte, energia, educação, saúde, edificações, infraestrutura física, alimentação, recursos hídricos e segurança pública. Os recursos da Internet das Coisas, como as informações públicas em tempo real, a coleta eficiente do lixo e reciclagem, a identificação de vagas livres em estacionamentos, os sistemas de captação de água da chuva e etc., eles tendem a minimizar os efeitos ruins da urbanização acentuada e diminuir os maiores impactos ambientais sobre o planeta e as cidades. A evolução da internet das coisas ela já está se expandindo da dimensão de um meio de comunicação no sistema físico, passando a conectar objetos e pessoas a um sistema virtual. Então, através desses sensores, ligam-se as linhas de produção, as redes de transporte, de energia, os escritórios, os veículos, as indústrias, e a tendência é que, por meio das tecnologias, o uso dos produtos e serviços seja cada vez mais compartilhado. Nesse aspecto, a construção do ambiente urbano compatível com a tecnologia passa a ser um desafio, considerando que a tecnologia deve convergir com a cidade e não se apropriar dela, pois acredita-se que o ambiente virtual não substitui plenamente o ambiente real, mas ele interage com este.
Então é importante considerar que as principais inovações tecnológicas vão alimentar uma enorme mudança em todo o mundo. Essas tecnologias emergentes e a inovação em grande escala, ela se difunde de maneira mais ampla e numa velocidade mais rápida do que todas as outras transformações anteriores que ocorreram aí a partir da Revolução Industrial. Além disso, as pressões demográficas, as mudanças geopolíticas, as novas normas sociais e culturais transformarão a sociedade como um todo. Dentre os benefícios que a gente pode destacar com relação a essa integração das tecnologias no gerenciamento das cidades, destacamos a atenuação da poluição decorrente da redução da circulação de automóveis, a diminuição dos congestionamentos urbanos, a melhoria na distribuição das populações nos territórios e a melhoria da qualidade de vida. Considerando-se o longo caminho da gestão pública para integrar a tecnologia no gerenciamento das cidades, acredita-se nas soluções da iniciativa privada, que contribuem para o desenvolvimento da cidade inteligência. Destaca-se assim a inserção das tecnologias nas ações remotas, como por exemplo o que foi apresentado no Simpósio Brasileiro Online do ano passado, o artigo Perspectivas do Ensino à Distância e do Teletrabalho na Melhoria da Mobilidade Urbana na Região Metropolitana de São Paulo. Considerando-se que o trabalho e a educação juntos representam os maiores motivos de deslocamento nas cidades, acredita-se que ações como o teletrabalho e o ensino à distância são alternativas viáveis e potenciais para a redução de deslocamentos e, consequentemente, apresenta contribuição para a melhoria dos impactos prejudiciais na mobilidade urbana. Com os instrumentos de trabalho cooperativo em rede, é possível participar da vida econômica local e até internacional a partir dos centros locais ou da própria residência. O custo social global de uma teleconferência é inferior ao de uma viagem efetiva, e um posto de teletrabalho prescinde do escritório na cidade. Avalia-se que o custo de uma empresa digital ela tende a zero, destacando-se que essas empresas que trabalham com a tecnologia de maneira disruptiva tendem a despender de pouco capital para se prosperar. Além disso, é praticamente nulo o custo para o armazenamento, o transporte e a replicação dos bens de informação. Apesar disso tudo, com esse grande crescimento aí das redes da internet e do ciberespaço, ainda não há descentralização intensa nos grandes centros urbanos, pois as estatísticas apontam que as maiores densidades de acesso ao ciberespaço e de uso das tecnologias digitais coincidem com os principais núcleos mundiais de pesquisa e de atividade econômica e transações financeiras. Dessa maneira, o menor uso do espaço físico com altas densidades devem garantir melhores infraestruturas que reduzem os impactos negativos no meio ambiente. No mundo onde as barreiras físicas abstraem-se por conta das tecnologias de informação e comunicação, o espaço ele ganha outras conexões e percebe que não é preciso incentivar o espraiamento urbano, pois são as tecnologias que se expandem e garantem essas conexões. A baixa densidade de ocupação no território de forma sustentável só é possível em padrões sociais elevados, devido ao alto custo da sua manutenção e operação da infraestrutura urbana. Dessa maneira, a maior parte da população deve viver de maneira concentrada, sob altas ou médias densidade, para que os custos de urbanização possam ser socializados. As grandes transformações tecnológicas impulsionadas pela industrialização possibilitou a produção de bens e de serviços seriados em larga escala, o que transformou as cidades em todo o mundo. Os sistemas de transportes e de comunicação foram os principais motivos de reorganização das cidades industriais, que buscaram romper com as características da cidade medieval, tida como insalubre, densa e desorganizada. Essa industrialização possibilitou o rápido desenvolvimento das cidades modernas e gerou novas formas de gestão urbana que viabilizou a busca de uma renovação no ambiente construído. Porém, também permitiu a organização das funções por meio da setorização de atividades. A consequência disso foi alvo de crítica dos pós-modernos, que defendiam a volta de algumas das qualidades da cidade tradicional, como a utilização do espaço público, o adensamento urbano e a mistura de usos em uma mesma região. Compreende-se que os recursos tecnológicos causam grande impacto no desenvolvimento e na organização das cidades, desde o período industrial até a contemporaneidade.
Mais recentemente, a rápida disseminação dos processos de informação e comunicação por meio dos recursos das redes de internet produziu modificações profundas na sociedade e os avanços das novas tecnologias. Isso é visto como promissor no auxílio da organização dos espaços e das atividades, visando a racionalização do consumo de energia e dos demais recursos naturais, com a minoração dos efeitos negativos da urbanização acentuada que impacta o planeta. É necessário repensar as novas formas de colaboração e de gestão das cidades, com a maior integração dos recursos tecnológicos, considerando-se o potencial da inteligência artificial, do Big Data, da robótica avançada, entre outras tecnologias. Essas tecnologias estão fundindo os mundos digital, físico e biológico e vão contribuir para o gerenciamento das cidades inteligentes, que se utilizarão cada vez mais das grandes redes de comunicação e dos sistemas inteligentes de armazenamento e de interpretação dos dados, que devem buscar o seu desenvolvimento mais sustentável. Fico por aqui, pessoal. Agradeço a atenção e seguem as referências bibliográficas.